Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem, em paz, tranquilos. Vamos ao nosso texto base, Gênesis capítulo 40. Gênesis 40. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu, depois dessas coisas, que o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito, e indignou-se Faraó muito contra os seus dois oficiais, contra o copeiro Mor e contra o padeiro Mor. Amém? Veja, irmãos, na sequência da história de José, o que aconteceu? José é vendido pelos seus irmãos, aí ele é comprado por um alto oficial chamado Potifar, e a esposa de Potifar começa a se engraçar com José. E ele tinha a administração de todos os bens, de tudo aquilo que pertencia a Potifar. Aí, num determinado dia, a casa estava vazia, José foi fazer alguma coisa que tinha que fazer e ela agarrou José. E ele fugiu, deixando suas roupas na mão dela. Aí ela fez uma calúnia, disse que ele tentou forçá-la. E Potifar, quando chega em casa, a Bíblia conta que ele fica extremamente irritado. E José é colocado numa prisão de elite do Egito, mostrando que havia algumas contradições na história daquela mulher. Por quê? Porque o correto pela lei egípcia era José ser morto. Vamos dizer que Potifar queria ser muito camarada. Ele colocaria José numa masmorra, o que ia fazer ele morrer em 1 ano. Só que não, José é colocado na prisão dos ricos, na prisão da alta sociedade. E quando ele chega nessa prisão, a capacidade administrativa de José, ela começa a aparecer. E o carcereiro coloca toda a prisão sob responsabilidade de José. E ele organiza muito bem. Da mesma maneira que Deus abençoava José na casa de Potifar, Deus começa a abençoar José servindo ao carcereiro Mor. E aí o que acontece? Num determinado momento, 2 altos funcionários da corte de Faraó, não se sabe o motivo, eles são presos, porque eles fizeram algo que ofendeu a Faraó. Alguns teólogos imaginam que pode ter sido alguma suspeita de algum atentado de morte. Veja, o copeiro e o padeiro tratavam da alimentação do rei. Então era o cargo talvez de maior confiança. Por quê? Porque naquela época sempre, a grande maioria das vezes que queria se matar um rei, era via envenenamento. Era o caminho mais comum para se tomar o poder. Então esses homens aqui eram homens escolhidos a dedo. Uma fidelidade na qual o Faraó entregava a sua vida e a vida da sua família. Se você conseguisse comprar esses homens, você envenenaria Faraó e todos os descendentes, para você ter uma ideia do nível do cargo. Aí a Bíblia fala que eles ofenderam a Faraó e foram colocados na prisão que José estava. Aí o que acontece? Versículo 3. E entregou-os à prisão, na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pô-los a cargo de José, para que os servisse, e estiveram muitos dias na prisão. Olha que interessante, gente. Veja, esses 2 homens serem presos é um pepino. É a mesma coisa que você ter um alto ministro, você ter um alto juiz preso. Não pode acontecer nada com eles, porque eles estão debaixo da responsabilidade do carcereiro. O carcereiro tem que cuidar da vida deles. E assim que esses 2 importantes funcionários chegam na prisão, o que o carcereiro faz?
põe para José cuidar deles. E a Bíblia fala que eles não ficaram poucos dias presos, ao contrário, ficaram algum tempo presos. Olha que interessante, aqui nós começamos a ver um comportamento extremamente positivo na vida de José. Veja, José foi produtivo, José arregaçou a manga, foi trabalhar, foi se ocupar. O que a maioria das pessoas fazem? Quando acontece alguma tragédia, quando acontece uma traição, quando acontece algo que a desagrada, muitas pessoas se trancam no quarto e entram numa autopiedade que é extremamente nociva, extremamente danosa. E as pessoas ficam presas naquela situação. Quando você vai conversar com elas, a vida dela está presa. Vamos imaginar José em depressão. Aí ele fala, meus irmãos me traíram, mas os irmãos já estavam aqui há alguns anos atrás. Ah, mas a esposa do meu patrão me traiu, eu fui sincero, como Deus deixou isso acontecer? Eu estou preso aqui porque eu não quis pecar contra Deus. Eu já vi crentes revoltados contra Deus por causa daquilo que aconteceu. Aqui entra a palavra de Jó, né? Recebemos o bem de Deus, não receberemos o mal. Agora, vejam que interessante. Hoje em dia, existe uma doutrina satânica, maligna, que já vi em algumas igrejas, principalmente igrejas que trabalham com cura interior, ensinando as ovelhas a seguinte frase: você precisa perdoar Deus. Incrível. Absurdo. Você pergunta o quê? Não, irmão, é isso. Você precisa perdoar Deus. Se você não perdoar Deus, sua vida não vai avançar. E aí as pessoas vão atrás daquela idiotice, entendeu? E fazem uma oração dizendo que perdoam Deus por tudo que aconteceu. É um absurdo, é algo sem pé nem cabeça. Você não encontra na Escritura nada que chegue perto disso. Imagina José passando pelo ministério de cura interior do Egito. Aí vai lá algum sacerdote fala, não, você precisa perdoar Deus. Aí José volta daquele encontro, feliz da vida. Nossa, José, como você está diferente? Perdoei Deus. Misericórdia, gente. Da onde tiraram isso sem pé nem cabeça? Veja, se a nossa vida foi escrita daquela maneira, você tem que entender que para formar quem você é, sua vida teve que ser daquela maneira. Em todos os momentos Deus está com você. Principalmente nos momentos ruins, é nos momentos ruins que a presença de Deus é maior. Porque você precisa da graça dele, você precisa da força dele, você precisa do apoio dele. Você não precisa de tanto apoio quando está tudo bem. Viajando, comendo churrasco, casa boa, carro bom, emprego bom. Agora, quando você passa uma crise, que nessa família dos Estados Unidos que perdeu o menininho, pode ter certeza que na vida deles a graça de Deus hoje é muito maior. Por quê? Porque através dessa graça. Então, assim, isso nos ensina o quê? O cuidado que nós temos que ter com doutrinas novas que têm invadido a igreja. São técnicas de psicologia que, como eu costumo dizer, é uma piada, né? Vem lá do escritório central do inferno, que coloca o homem no trono e Deus como servo. Veja, quem nos perdoou foi Deus, exatamente o contrário. A nossa vida ofendia a Deus, a nossa vida gerava ira de Deus sobre nós. E aí Deus, na sua bondade, manda Jesus morrer na cruz para que tivéssemos vida eterna. É exatamente o oposto. Talvez vocês aqui nunca ouviram isso, mas esse ensino do inferno é mais comum do que você pensa. Isso é uma coisa absurda que tem ocorrido por aí. Amém? Vamos seguir mais um pouquinho. Versículo 5. E ambos tiveram um sonho.
cada um seu sonho, na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. E veio José a eles pela manhã, e olhou para eles, e viu que estavam perturbados. Veja que interessante. Na mesma noite, o copeiro e o padeiro tiveram um sonho. E não foi aqueles sonhos normais. Foi um sonho que perturbou eles. Eu lembro na minha vida, a noite que eu tive um sonho com o arrebatamento. Eu não sabia o que era arrebatamento. Eu só sabia que Jesus Cristo um dia ia voltar. E nesse sonho do arrebatamento, minha família tinha subido e eu tinha ficado. E foi um sonho extremamente real. Porque na virada do sonho, nós já estávamos fugindo das tropas do anticristo. O mundo estava muito destruído. Uma série de detalhes que não vem ao caso. Quando eu acordei, eu era outra pessoa. E eu lembro que naquele dia, no meu carro, à tarde, eu fiz uma oração entregando minha vida para Jesus. Eu lembro que eu orei da seguinte forma. Eu cheguei, eu estava ouvindo uma rádio evangélica que eu odiava. Eu gostava de Bíblia, mas detestava igreja e rádio evangélica. Só ouvia rádio rock. Mas naquele dia tão quebrantado, eu botei numa rádio evangélica. E o pastor falou umas coisas que eu não me lembro agora. Mas eu lembro que eu parei o carro no sinaleiro. Começou a escorrer uma lágrima. E eu lembro que eu falei para Deus, falei, Deus, eu sou um coitado. Porque eu não tenho a fé desse pastor. Mas eu sei que Jesus vai voltar, mas do jeito que eu vivo, eu vou ficar. E eu tenho medo. Entra na minha vida. Muda a minha vida. Mal sabia eu que estava entregando minha vida para Jesus a partir daquele dia. Eu experimentei o novo nascimento e Deus mudou a minha vida. Qual foi a ferramenta que Deus usou? Um sonho extremamente real, extremamente impactante. Existem sonhos que nós sabemos que não são naturais. Nós vamos até falar da teologia bíblica dos sonhos. Esse tipo de sonho foi o que o copeiro e o padeiro tiveram. Agora, olha que interessante, como o caráter de José. José fazia as coisas com sensibilidade. Porque ele chegou, provavelmente na cela onde eles estavam, e ele viu que eles estavam perturbados. Ele se importou com eles. Mostrando que José estava vivendo uma vida normal, bem, fazendo o melhor possível. Ele se importa com os prisioneiros. E aí o que acontece? Versículo 6. E veio José a eles pela manhã e olhou para eles, e viu que estavam perturbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor, dizendo, por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles lhe disseram, tivemos um sonho, e ninguém há que o interprete. E José disse-lhes, não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Veja que interessante, gente. Depois nós vamos falar melhor disso. Um dos primeiros ensinos da teologia dos sonhos. Deus não dá o significado dos seus sonhos para ímpios. Na Bíblia, quando são citados sonhos para ímpios, os principais exemplos são o copeiro e o padeiro, Faraó e Nabucodonosor. Todos eles tiveram sonhos vindos da parte de Deus, mas eles não tiveram a interpretação. Entendeu? E aí o que acontece? José vem com uma verdade bíblica. Ele fala, mas a interpretação dos sonhos não é de Deus, mostrando o quê? Para se interpretar sonhos só é possível segundo a capacitação de Deus para aquele momento. No Antigo Testamento, na Bíblia toda,
nós só temos 2 intérpretes de sonho: José e Daniel. Isso aí. Os 2 próximos do governo, os 2 foram os sonhos, evidenciaram esses intérpretes. Então aprenda, cuidado com ímpios querendo dar significado a sonhos. Pula fora, não é bíblico. Não existe um registro bíblico de um ímpio dando significado para sonho. Isso aí já elimina 90% do problema em relação a sonhos. Por quê? Pode chegar alguém no seu trabalho e falar: nossa, eu tive um sonho com você. Aí você fala: nossa, eu vi você voando numa águia, aí a água aterrissou, aí você pulou em cima de uma girafa, e a girafa subiu o morro, e no morro estava Jesus. Aí você olha assim: nós estamos fazendo uma história estranha. Olha, na hora eu entendi que sua vida cristã vai ter altos e baixos, você vai subir. Aí você olha para aquela pessoa: nossa, que incrível. Nem considere, é um ímpio. Não vai ser capacitado por Deus para interpretar um sonho. Essa é a teologia bíblica de sonhos. Deus só dá a interpretação de sonhos aos seus filhos. Só. Amém? Vamos seguir mais um pouquinho, versículo 9. Então, contou o copeiro Mor o seu sonho a José, e disse-lhe: eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face, e na vide 3 ramos, e brotando ela, a sua flor saía, e os seus cachos amadureciam em uvas. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas, e as espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Veja que interessante, gente. É que nós temos registrado na Bíblia a interpretação do sonho. Mas esse sonho aqui não dá para interpretar. Depois experimenta ler só o sonho. Não dá para interpretar. Estou falando de uma vide, a vide tinha uma flor, tinha um copo na mão dele e fluía líquido no copo, só. Como você vai interpretar um sonho desse? Somente através de um dom dado por Deus, naquele momento, não é toda hora, para interpretar aquele sonho. Inclusive, no Novo Testamento, não existe registro do dom de interpretação de sonhos. Esse dom não existe no Novo Testamento. Ah, pastor, mas o que acontece? O que acontece é simples, é um milagre operado por Deus de maneira especial para naquele momento, naquela situação única, transmitir uma verdade. Ponto final. Então, se você ouvir alguém falar hoje: olha, eu tenho o dom de interpretação de sonhos, você pode responder, perguntar para a pessoa, falar: nossa, que bacana! Que passagem da Bíblia que fala do dom de interpretação de sonhos no Novo Testamento? Você não vai fazer isso, né? Você vai arrumar um inimigo. Mas eu conheço gente que eu já vi falar em todas as vezes: não, minha mulher tem dom de interpretação de sonhos. Falei: nossa, pensei, criou mais um dom. Na igreja que eu fui salvo, eles tinham muito cuidado com os sonhos. E eles tinham um ensino muito bom sobre isso. Então eu já não caí. Entendeu? Lembrando, todos nós alguma vez já pudemos ter sonhos entregues da parte de Deus. Deus opera esse tipo de milagre hoje. Por que é milagre? Porque, entenda, um ser extraterreno interfere na nossa vida natural e coloca um sonho no seu consciente. E você tem aquele sonho. Se não fosse a intervenção de Deus, você não teria esse sonho. Por isso que é um milagre. É uma lei natural sendo mudada pelo poder de Deus. Estão me acompanhando? Vamos seguir.
versículo 12. Deixa eu tomar um gole de água. Então, disse José, essa é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará o teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando era seu copeiro. Ponto. Porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que te uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair dessa casa. Porque, de fato, fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito para que me pusessem nessa cova. Olha que interessante. José sabia que Deus era com ele. José percebe que aquela situação foi uma situação dada por Deus. Imediatamente ele percebe que é uma oportunidade de sair da cadeia. E a confiança dele na interpretação era tal, de que ele com convicção, ele chega e fala, olha, lembra de mim quando sair, fala de Faraó, fala que eu fui roubado dos meus irmãos, e que eu estou preso injustamente, que eu não fiz nada de errado. Intercede juntamente com o Faraó pela minha vida. Gente, normal, tranquilo. Se algo está ao seu alcance para ocorrer o bem, faça. Só que o resultado não é garantido, é o que nós vamos ver mais à frente. E aí o texto continua, versículo 16. Vendo então o padeiro Mor, que tinha interpretado bem, disse a José, eu também sonhei, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça. Vamos aqui fazer um comentário, tá? Isso que eu vou falar não é teologia dos sonhos, é uma opinião pessoal. Vocês já perceberam que quando alguém fala de um sonho que teve, e a própria pessoa fala do significado, e você percebe que aquilo foi verdadeiro, o pessoal entra numa paranoia, que todo mundo quer contar um sonho, todo mundo quer contar, não, uma vez eu tive um sonho e vi um jacaré, e a cobra enrolou no jacaré, e o jacaré criou asa e saiu voando, eu vi tudo sonho esforofobético, sonhos fantásticos. Gente, cuidado com isso, não perca tempo com essas coisas. Entendeu? Os crentes perdem muito tempo com aquilo que não é pão. Deveria estar gastando tempo em estudar mais a Bíblia, em evangelizar, em orar, em compartilhar algo com a pessoa, algo verdadeiro. Quando você vai ver, vira a festa da profetada e a festa dos sonhadores. E a festa das motos. E cada um começa a contar situações mais inusitadas, mais estranhas. Por quê? Porque nós somos atraídos pelo sobrenatural. Então, assim, o meu conselho pessoal como pastor, fuja dessas conversas. Fuja dessas histórias. Isso aí não leva a nada. Isso é um atraso de vida. Amém? Mas aqui no caso, o padeiro Mor contou o sonho dele por um propósito. Vamos ver o sonho. Versículo 17. Não, versículo... Tá. Vou ler o 16. Ó, vendo então o padeiro Mor que tinha interpretado bem, disse a José, eu também sonhei, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça. E no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves o comiam do cesto, e sobre a minha cabeça. Olha que interessante, os sonhos são parecidos. Num está falando da vide, que dá o vinho. No outro está falando dos pães. Cada um ligado à profissão. A diferença é que no primeiro sonho, o copo estava na mão do copeiro Mor. Mas veja que interessante. Quem serve vinho tem que ter o que na mão? Uma taça. Então está tudo dentro do normal. Aí quando você vê o sonho do padeiro,
que você pensa? Nossa, vai acontecer a mesma coisa, 3 cestos cheios de pães, cheios de manjares, só que as aves estão circulando, as aves estão comendo. Aí é que entra a interpretação precisa de Deus. Olha como é fácil errar. Dentro desse exemplo, seria muito fácil. Se José estivesse falando da sua própria mente, a chance de errar era enorme, porque os sonhos são parecidos. Mas José está falando através de um dom que Deus lhe deu. Por isso que ele não vai errar. E o que ele diz? Versículo 18. Então respondeu José e disse: essa é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó tirará a tua cabeça e te pendurará num pau, e as aves comerão a tua carne de sobre si. Da onde José tirou essa ideia? Não sabemos. Do ponto de vista natural. Mas sabemos que foi Deus que deu a interpretação. Por quê? Olha o versículo 20 o que diz. E aconteceu ao 3º dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro-mor, e a cabeça do padeiro-mor no meio dos seus servos, e fez tornar o copeiro-mor ao seu ofício de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó, mas ao padeiro-mor enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Veja que interessante, o sonho se cumpriu, com precisão exata. Entendeu? Só que o copeiro-mor é ingrato. Bem dizer, ele trai José. É a 3ª traição. Veja, José vendido pelos irmãos, José traído pela mulher de Potifar, José ajuda esse homem, dá uma notícia ótima, se cumpre, e o camarada esquece dele. Agora, veja que interessante, tem mais algumas informações aqui. Existe uma informação nessa passagem que, infelizmente, gente, vou falar uma coisa para vocês. A igreja brasileira, ela não conhece Bíblia. O fato de não conhecer Bíblia traz os ensinos mais esquisitos que tem. Um deles, que muita igreja pratica, é o seguinte, que crente não pode comemorar aniversário. Isso é um absurdo. E o que eles usam de exemplo? Eles usam esse texto aqui, e eles usam o texto onde João Batista é pedido a sua cabeça. Porque nos 2 textos eram festas de aniversário. Mas veja, os textos não falam nada em relação ao aniversário. Os textos apenas estão dizendo, olha, aconteceu uma festa. Era de aniversário. Acabou. O que acontece? Qual que é o grande perigo? O grande perigo é quando eu começo a inventar regras que não estão na Bíblia. E através dessas regras eu quero gerar 2 coisas. Primeiro, eu quero dar uma de espiritual. E segundo, eu quero mostrar que eu me sacrifico por Deus. E terceiro, eu quero mostrar que a minha igreja é uma igreja que tem muito mais consagração em relação às outras. Gente, não entra por isso. Isso é legalismo. Isso é justiça própria. Isso ofende a Deus. Você se aproxima de Deus baseado nas suas muitas misericórdias. Você se aproxima de Deus porque a morte de Jesus na cruz do Calvário, o seu nome foi escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Deus te resgatou, Ele te salvou. Então, quando você adentra ao Santo dos Santos das suas orações, você faz isso sem ser fulminado, porque a obra de Jesus na cruz do Calvário te declarou justo. Nem justo você é. Você é declarado justo.
Toda a obra é de Deus. Veja, por que eu procuro limpar a minha vida? Por que eu procuro tirar o pecado? Por que eu procuro aumentar a minha consagração? Porque eu amo a Deus. Entendeu? Não é porque eu quero dar uma de espiritual. Gente, as igrejas colocam jugo, colocam coisas. Por exemplo, eu lembro uma vez, uma irmã querida, nem sei se ela lembra desse fato. Um dia ela chegou pra gente e falou, nossa, ontem foi um pastor bem esperto lá na igreja. Nós falamos, não é? É. E aí ele falou o seguinte, que era perto do fim de ano, ele falou, ó, não pode tomar champanhe. Sabe champanhe? Aí nós falamos, é? Ela falou, mas por que não pode tomar champanhe? A Bíblia só proíbe a embriaguez. Ela falou, por causa que tem champanhe na macumba, no feitiço. Aí na hora a Paula teve uma luz. Ela chegou e falou, mas espera aí, não vou falar o nome da pessoa. Ô fulana, mas tem um problema, então não pode comer frango nem farofa. Porque na macumba tem frango e tem farofa. Aí a irmã olhou e falou, não é que é verdade? Tipo assim, pô, o cara falou besteira, entendeu? Isso é invenção. Veja, lógico que pela Bíblia eu vou evitar comer um alimento que foi sacrificado a ídolo, ir lá e mexer. Mas por causa de 1 Coríntios. Porém, se você estiver morrendo de fome, você pode ter certeza, uma preservação na sua vida. Você dá graças e ó, manda para baixo, que não vai acontecer nada. Entenderam o que eu estou falando? É uma exceção. Mas vocês percebem, a turma inventa. Gente, tem pessoas que acham que tem que dormir de terno, porque se acontecer o arrebatamento não sobe. É uma coisa absurda. As regras que as pessoas inventam transformaram o Evangelho numa piada. O Evangelho é algo simples, você é salvo por Jesus. Essa salvação te dá uma vocação. Que vocação? Você buscar santidade. Santidade é o quê? Você é separado para o uso de Deus. Dentro dessa busca de santidade vem junto a consagração. Consagração é o quê? É uma vida focada nas coisas de Deus. Como que você consegue os dois? Pela graça de Deus que está sobre você, que te capacita a viver a vida cristã. E por que você consegue ir avançando? Simples, porque Deus sabia que você não ia dar conta. Mas o que Ele fez? Pegou o seu espírito, fez um só com o Espírito Santo. E está colado em você. A partir daí é como se Ele fosse o teu padrinho. A palavra no original em português é paráclito. Paráclito é um tipo de padrinho. É como se o Espírito Santo pegasse você pela mão e guiasse por toda a sua vida. Gente, só de fazer isso de maneira simples, de maneira apaixonada, já é uma coisa tão maravilhosa, uma coisa tão bacana. Então assim, cuidado. Você vai ouvir na sua, por exemplo, bolo de aniversário. Veja, a origem do bolo de aniversário é pagã. A origem das velas é pagã. Só que isso perdeu o sentido. Hoje, quando você faz o bolo de aniversário, você faz pensando em fazer o bolo para a rainha dos céus? Não, você faz para fazer um bolo de aniversário. E você põe uma velhinha lá para cantar parabéns, por quê? Porque é um hábito na nossa cultura cantar parabéns. Entenderam? Veja, isso de maneira nenhuma ofende a Deus. As pessoas inventam pecado e não tem pecado. Agora, o que nós percebemos aqui? Voltando ao nosso texto. José foi certeiro. E assim, a gente aprende algumas coisas interessantes com José. Deixa eu tomar um gole de água. Eu anotei umas coisas bem interessantes. Agora, veja. Primeira coisa, José estava tentando viver o seu melhor, mesmo quando sua vida só piorava. Veja, José era o filhinho de papai, o preferido.
com a melhor roupa, com sonhos vindos da parte de Deus. Esses sonhos mostravam promessas maravilhosas. Porém, na providência de Deus, gente, grava essa palavra, providência. O que é a providência? São tudo aquilo que acontece da nossa vida, acontece pela providência de Deus, seja bom, seja ruim. Aí José, pela providência de Deus, é enviado cuidar dos seus irmãos. Quando ele chega, ele é traído, escapa da morte, é vendido para mercadores midianitas, vai para a casa de pó. Gente, é só ladeira abaixo. Gente, um dia José acordou, estava tudo bem. Quando ele foi dormir naquele dia, ele era um escravo acorrentado em direção ao Egito, na mão de mercadores, que ninguém escapava das mãos dos midianitas, dos ismaelitas. Você imagina você acordar de manhã, tá tudo bem, tudo em ordem, você toma seu café, sai para trabalhar. E quando você termina o dia, sua vida virou um caos. Aí você chega numa terra estranha, eles fazem umas coisas com você, te arrancam todos os pelos, te rapam careca, ultrajam o seu corpo. Não estou falando de abuso, estou falando de ultrajar. Tá? Não existe nenhuma menção de violação do corpo, nada disso. Aí você é vendido. O que José faz? Quando ele chega na casa de Potifar, ele assimila o golpe. E começa a fazer o que José sempre fazia, administrar. Aí ele é bem sucedido. Aí vem o segundo golpe, traição. José é jogado numa cadeia. O que ele faz? Continua fazendo a mesma coisa. Continua servindo da melhor maneira possível. Olha que exemplo. Entendeu? E aí ele é traído pela terceira vez. O copeiro mor. Esquece dele. Ingratidão. Ó, entenda, gente. Você vai ajudar muita gente que vai ser ingrata para você. Que não vai retribuir. Por isso que até quando a Bíblia fala de ser funcionário, ela fala, tudo que façais, façais como para o Senhor. Então faz bem feito. O que você fizer para as pessoas, você fez para Deus. Não espere retribuição. For para ter retribuição, nem faça. Faz o que você quer fazer. E acabou. Entendeu? Ah, por que você fez? Eu fiz porque eu queria agradar a Deus. Ponto final. Então José, mesmo na situação adversa, estava vivendo o seu melhor. Esse é um dos maiores exemplos da vida dele. Quando vierem as lutas da sua vida, gente, não para lamber as feridas. Não para lamber os machucados. Toque em frente. Como eu costumo dizer, bota a faca nos dentes e pé no acelerador, porque aquelas nuvens cinzas, num determinado momento, vão sair. E tem um céu azul por trás. São épocas da vida. Não se permita ficar lambendo as feridas. Isso vai destruir a sua vida. Amém? Que mais que a gente vê aqui? Ó, isso aqui é uma coisa interessante. Isso aqui o pastor Mauro Meister falou. Que quando José viu toda aquela circunstância, o que ele fez? Opa, tem uma chance de Deus. Vou trabalhar em cima. E foi o que ele fez. Agora imagina, a vida está despencando do lado dele. Tudo que ele conhecia como vida desmoronou. Assim que a vida desmorona, ele olha aquilo como uma oportunidade dentro de um decreto de Deus e vai para cima. Aí ele consegue, de certa maneira, reconstruir a vida. Quando ele reconstrói, o que acontece? Destrói tudo. O que ele faz? Mesma atitude. Reconstrói na cadeia. Gente, entenda. Nas situações difíceis, é onde Deus vai trabalhar de maneira mais profunda na sua vida. É onde você vai crescer, é onde você vai ser esticado,
é onde você vai amadurecer, é onde todo o seu potencial vai ser colocado para fora. Deixa Deus ser Deus. Quando vier o dia mau, e eu vou te dar uma garantia, ele vai vir. Com certeza. Tente manter a maior normalidade possível. Isso é saúde. Isso é bem-estar. Ah, pastor, mas não posso ficar triste? Pode, mas mantenha o pé no acelerador. Viva a sua tristeza de maneira correta. Não faça como a grande maioria faz, paralisa a vida. José agiu em cima dos decretos de Deus. Ah, Deus me colocou na cadeia? Beleza, vou ser o melhor. Se ele não tivesse feito isso, nós vamos ver que lá na frente o plano de Deus não ia ocorrer da maneira que ocorreu. A atitude de José foi usada por Deus, para que a vontade de Deus se cumprisse de maneira plena e correta. Só que assim, né? Não é fácil você agir correto quando está tudo errado. É difícil. Por isso que eu preciso, agora entendam. Hoje no Novo Testamento eu tenho algo que naquela época eles não tinham. No caso de José, a Bíblia não cita. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Lembra que Jesus falou que João o Batista é o maior no reino até aquele momento? João o Batista tinha o Espírito Santo desde o ventre. A Bíblia não fala isso de José. Só que Jesus falou que João o Batista era o maior. Já nos dando um prelúdio do que seria a nova aliança, onde Deus habita em nós. Essa é uma daquelas coisas, né, difíceis de entender. Ah, irmão, Deus habita em você, é verdade, glória a Deus. Agora me explica aí. Deus habita em mim. Ah, mas e aí como é que é? Não, habita em mim, legal, né? Glória a Deus, aleluia. Não é assim? Nos faltam informações. Mas eu sei que Ele habita em mim, Ele me capacita, Ele me conduz, Ele derrama a sua graça e me leva até o objetivo. Agora, José, diferente de nós, ele faz o seu melhor. Não sabemos se o Espírito Santo era com ele ou não, mas que não era da mesma forma que nós, não é. Isso eu sei, porque no Antigo Testamento, o Espírito Santo era apenas para alguns e era de maneira temporária. Lembra o salmo que Davi ora? Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Por que ele ora aquilo? Porque de maneira inspirada por Deus, ele colocou no papel um versículo que mostrava que o Espírito Santo era temporário. Entendeu? É algo para mim pensar. Que mais que eu marquei? Bom, essa aqui é óbvia, né? José foi abençoado aonde ele estava. Na pior situação que tem. Ele foi abençoado. Exatamente aonde ele estava. Isso aí é uma coisa que a gente tem para pensar. Onde ele estava? Na cadeia. O que ele era? Escravo. O que aconteceu com ele? Foi traído 3 vezes. Em todo o tempo ele foi abençoado. Imagina se ele para lamber as feridas. Será que ele seria abençoado? Que mais que eu coloquei aqui? Veja. Gente, importantíssimo na vida cristã. Deus é bom. Confiança e perseverança. Se você confia que Deus é bom, Ele é bom até quando a coisa está ruim. E para que a perseverança? A perseverança é para me passar a fase ruim, porque sem perseverança eu vou fraquejar. Arregaça as mangas e vai para cima. Manga da camisa. Entendeu? Arregaça as mangas e vai para cima. Perseverança. Insiste. Vai dar certo.
Você pegar o testemunho dos irmãos que insistiram, foram atrás, eles conseguiram chegar em algum lugar, nas situações mais difíceis. Os exemplos bíblicos são enormes. José só me faz lembrar dessa verdade. Amém? Tá. Essa daqui é a última aplicação. Andar no plano de Deus não é igual a andar no nosso plano, é bem diferente. Nós fazemos uma série de planos, maquinamos uma série de coisas. Deus vem lá de cima, mexe aqui, mexe lá, mexe acolá. Gente, não queira colocar o seu plano no lugar do plano de Deus. É besteira, é tolice, é burrice, é sofrimento. Viva o plano de Deus na sua plenitude. O que vier para a sua mão, faça. E procura fazer o seu melhor. Entendeu? Entenda, nós servimos um Deus todo-poderoso. Esse Deus é soberano. Não existe acaso. Não existe destino. O destino nos uniu. Não, existem decretos que se cumprem 100%. O que você está vivendo hoje é obra 100% de Deus. Tudo. Ah, pastor, eu não acho. Aí você discute com a Bíblia. Aí vem aquela pergunta, então quem está mentindo, você ou a Bíblia? Eu prefiro ficar com a Bíblia. Amém? Agora, vamos falar um pouquinho, como eu prometi, da teologia dos sonhos. Nós temos outras palavras. Se eu não me engano, as palavras do Evangelho de Mateus eu falei sobre sonhos. Mas assim, algumas coisas são importantes, tá? Primeira verdade, já falei isso. Ó, em todo o Antigo Testamento, só tivemos 2 intérpretes de sonhos. José e Daniel. E por que que eles foram intérpretes de sonhos? É simples. Porque a quem foi dado o sonho, foi dado a um ímpio. Nos dando a seguinte teologia: Deus não dá a interpretação de sonhos para quem não é filho de Deus. Aí eu pergunto, veja que interessante, olha que bacana. Vamos fazer algumas conjecturas aqui. Deus não podia ter dado um sonho para Faraó da seguinte forma: olha, tem um prisioneiro chamado José, ele foi vendido pelos irmãos, ele foi traído pela mulher do seu dono e foi colocado na cadeia. Faz o seguinte, tira ele da cadeia e traz para o teu governo. Deus não podia fazer isso? Deus tinha poder para fazer isso? E por que que ele não fez? Pensa de uma maneira tranquila. Esse tipo de coisa glorificaria a Deus? Da mesma maneira que ele dá o sonho, ninguém interpreta, não tem como interpretar, aí um servo seu aparece, o servo que ninguém conhecia, e fala, do Deus Todo-Poderoso são as interpretações, e da interpretação exata. Quem é glorificado? Deus e, por consequência, o seu povo. Essa é a maneira de Deus agir. Isso acontece tanto no caso de José, como no caso de Daniel. São iguais as situações. Nós temos que lembrar o seguinte, gente. Isso para nós, século XXI, é difícil entender. Porque qual é o principal motivo de nós sermos salvos? A resposta bíblica é o seguinte: para que o nome de Deus seja glorificado. Qual é o principal motivo da nossa vida cristã? Mesma resposta, para que o nome de Deus seja glorificado. Entendeu? A glória de Deus sempre vem em primeiro lugar. O que o século XXI fala? A glória do homem vem em primeiro lugar. Que nem sequer existe Deus.
E se existe, algumas teologias transformam esse Deus não no Todo-Poderoso, transformam esse Deus no empregado. É que muitas teologias fazem. Seja lá o que for, ou o nome que se dê a Deus. Entendeu? Deus faz as coisas de uma forma em que Ele é glorificado, a sua verdade é glorificada. É inegável que foi a mão de Deus. Os dons de Deus não erram, não existe erro. Inclusive na questão de profecia, fala o seguinte, que a profecia tem que se cumprir. Senão não foi de Deus, foi do homem. Na melhor das hipóteses. Que mais que existe de teologia? Isso aqui é a teologia importante dos sonhos, veja. Não existe uma linha da Escritura, não existe um ensino na Bíblia, não existe uma doutrina na Bíblia, nenhuma, que foi dada através de um sonho. Nada. Nenhuma doutrina bíblica foi dada através de sonhos. Ou os profetas tiveram visões claras, nítidas, conscientes, consciente num nível tal em que ele foi capaz de escrever, entendeu? Por que isso é importante? Porque, infelizmente, na história da igreja, tiveram pessoas que tiveram sonhos e disseram que esses sonhos eram doutrinários e aquilo se transformou em heresia e transformou aquilo numa seita. Existe essa palavra em espanhol? Transformou numa seita. Aprenda essa regra. Não existe uma linha da Escritura que seja de doutrina, alguma lei que foi dada através de sonho. Na Bíblia, os sonhos foram apenas avisos. Daniel, quando tem uma visão, ele tem a visão dos reinos que iam vir atrás dele. É uma visão, é diferente de sonho. Entendeu? Não tem nada a ver. Isso é muito importante. Muita gente não sabe disso. Por isso que dá importância demais a sonhos. Entende? Que mais? Veja. Primeira coisa importante. Deus fala conosco por meios ordinários. Tem essa palavra em espanhol? Qual que é o meio ordinário? A Bíblia. Você quer uma maneira confiável de Deus falar com você? Leia a Bíblia ou acompanhe uma pregação verdadeiramente bíblica. Essa é a maneira principal que Deus faz e tem feito através de toda a história. Essa é a realidade bíblica. Deus fala na sua palavra que Ele orientaria o seu povo através dela. Luz para os meus pés é a tua palavra. Não fique procurando experiência esforofobética. Você não precisa disso. Tudo que você precisa já está na palavra. Essa é a maneira ordinária. Não fique correndo atrás disso. Se você ficar correndo atrás disso, ficar correndo atrás do sobrenatural, você vai encontrar o erro. Tem gente seguindo o erro. Eu tive uma experiência. Eu tinha 4 meses de convertido, 3, 4 meses. Não, menos, 2 meses. Era uma sexta-feira santa. A primeira sexta-feira santa que eu passei como crente. O que nós vamos fazer? Comer churrasco. Bem rebelde, né? Porque era católico antes, só comia peixe. Aí virou crente, virou rebeldão, né? Churrasco. Chamaram de churrasco que eu fui. Aí à noite tinha uma reunião numa casa. De repente, encurtando a história, tinha uma mulher que era tratada como profeta. Mas daquele tipo que telefonavam para ela, para pedir conselho, era o guru. Aí no final da reunião nós orávamos uns pelos outros. Aí eu não vou ficar contando detalhes, eu botei a mão na cabeça dela e fui orar. Barriga cheia de carne. Entendeu?
Jejum já tinha ido embora, né? Ó que interessante. Ó a nossa religiosidade. Ó, barriga cheia de carne. E eu não era batizado nas águas, porque tem gente que dá uma importância. O batismo das águas é extremamente importante, mas não para fazer alguém mais santo. Porque eu já vi igreja falando que se você não é batizado nas águas, você não pode expulsar demônio. Tem gente que ensina isso. Rapaz, quando eu botei a mão na cabeça da mulher, não manifestou o demônio. E o marido da mulher grudou nela. E não tinha o que segurava aquela mulher. Aí eu, nervoso, nunca tinha visto aquilo, eu falei, está repreendido em nome de jejum. Não, de Jesus. Ela sentou no sofá na hora. Aí a Sueli, que era esposa do líder, falou, quieta. E aí eu falei pro marido da Fernanda, eu falei, pega o óleo. Aí a Sueli virou para mim e falou, Maurício, não é água benta. Sabe, tipo lobisomem? Pega o óleo. Ela já se ligou, ó que líder preparado. Maurício, não é água benta, isso aqui não é um vampiro. Entendeu? Não que eu pensei que fosse água benta, mas tipo na minha cabeça havia algo sobrenatural no óleo. Aí ela, não precisa, expulsou o demônio. Aí curiosamente, o Senhor me deu o nome do demônio. E eu falei. Quando eu falei, aquela mulher falou, eu fui sacerdote desse demônio por 15 anos. O que acontece? Aquela mulher não era liberta, ela era possessa de demônios, frequentava uma igreja, andava de saião, não tem nada a ver com a questão. Quem quer usar saia, use, quem quer usar coque, use. É problema da pessoa, só não imponha isso aos outros. Eu não gosto que mexa com os costumes. Se a pessoa está bem ali, deixa. É só ela não pôr aquilo na salvação. Mas essa mulher, o que ela botou? A melhor roupa de profeta. E todo mundo consultava. Ia atrás e telefonava. Ela era uma autoridade. Estavam conversando com o demônio. Por quê? Porque corriam atrás do sobrenatural. Gente, aprenda. Deus sabe o seu endereço. Deus sabe o seu nome, e Deus sabe quando Ele precisa te avisar de algo que a Bíblia não vai fazer. Vou dar um exemplo muito comum. Na Bíblia tem acidente de avião? Não, pô, nem avião existia. Como que Deus vai te avisar que não é para você fazer uma viagem de avião? Você tem condição de ver isso na Bíblia? Diretamente não. Concorda que Deus vai fazer de uma maneira que você entenda? E vai ser inegociável? Agora, como ele vai fazer isso? Ele pode fazer diretamente a sua mente? Ó, não vai. Concorda? Deus tem poder para falar diretamente a nossa mente? É bíblico isso que eu estou falando? É bíblico? Deus tem poder de falar a mente dos seus filhos? É bíblico, Davison? Sim, é lógico que é bíblico. Nosso Deus é pessoal. Ele fala com seus filhos. Deus tem poder de levantar alguém e te avisar, alguém com vida consagrada, com vida no altar? Sim ou não? Sim, é bíblico. Livro de Atos dos Apóstolos, o profeta Ágabo pegou o cinto de Paulo, se amarrou e falou. O dono desse cinto em Jerusalém vai ser amarrado assim, é bíblico. Aí eu pergunto, Deus pode te avisar por sonho? Sim ou não? Sim, base bíblica. José, pai de Jesus, foi avisado por sonho para não retornar e ir por lá. Agora, isso o que é? É regra? Não, isso é extraordinário. Isso é algo especial. Isso é um milagre da parte de Deus para operar um livramento. Ele faz quando quer, a hora que Ele quer e de uma maneira que você entenda. Não fique procurando significado para o sonho. Isso é uma teologia bíblica de sonho. Se Deus não te deu significado, esqueça aquele sonho. Eu pergunto, o Todo-Poderoso é capaz de dar um sonho que você entenda? Sim ou não?
Sim. Se ele está te comunicando algo, ele vai falhar? Não, você vai entender. Então, teve um sonho, não teve o significado? Chuta fora. Não saia perguntando. A mania nossa é sair perguntando para os outros. Você está chamando Deus de incompetente. Mesma coisa profecia, não fica indo atrás de profeta. Se Deus quiser te comunicar algo de maneira extraordinária, Ele sabe seu nome, seu endereço, Ele sabe tudo sobre você. As pessoas ficam correndo atrás do sobrenatural. Muitas delas, hoje em dia, estão dando ouvidos a demônios e a doutrinas de demônios. Tem gente endemoniada dizendo que é crente dentro da igreja, dizendo que é um dom do Espírito Santo. E está endemoniado. Falando por poder demoníaco, adivinhando por poder demoníaco. Temos exemplo bíblico na Bíblia. Elimás, o mágico, operava muitas maravilhas. Um dos maiores operadores de milagre da história vai ser o falso profeta, que diante da besta ele vai fazer chover fogo do céu. Que caiu fogo do céu, que pelo que eu me lembro de cabeça, só o profeta Elias. Talvez tenha mais algum que eu me esqueci, mas de cabeça só o profeta Elias. Imagina, vai ser o auge do engano. Com a maior assembleia que já pisou na terra. Toda a terra vai após o anticristo. A maior assembleia. Então, cuidado. Busque uma vida cristã simples, sirva a Deus em oração, sirva a Deus congregando, busque santidade, busque consagração e usufrua o melhor da vida cristã, fazendo o seu melhor. Quando Deus quiser fazer algo extraordinário, Ele vai fazer de maneira tranquila, sem confusão e sem causar mal-estar. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por Tua palavra. Eu oro em nome de Jesus, Te agradecendo. E oro pedindo, Senhor, que o Senhor venha nos guiando em todas as coisas. Que o Senhor venha nos dando discernimento, nos dando sabedoria e nos livrando de todo e qualquer mal. No nome de Jesus, amém. Amém, irmão. Só mais uma coisa que eu acabei esquecendo importante. Sempre, todo o sobrenatural de Deus vai fechar com a Bíblia. Sempre. A Bíblia está lá para julgar o sobrenatural. Amém? Um beijinho no coração. Deus abençoe vocês.